Olá, está começando mais um programa Pauta Especial. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e vamos aproveitar a data para chamar a atenção para os avanços e também para os direitos que ainda precisam ser conquistados, para que, enfim, tenhamos a igualdade de gênero. Um dos assuntos é a participação da mulher no cenário político brasileiro. E vamos saber também quais são os principais problemas que afetam a saúde mental das mulheres no Brasil. A participação da mulher brasileira na política é mínima. Hoje temos 51 deputadas entre as 513 vagas existentes e apenas 13 senadoras nas 81 vagas no Senado. Esses números mostram como o brasileiro e as brasileiras são machistas na hora de escolher seus representantes no Congresso. Para explicar o que impera nessa escolha, eu converso agora com a cientista social Luciana Santana. Mas isso não é só um aspecto machista, né? Esse conceito ele explica muito grosseiramente. É um aspecto histórico de machismo, né? Sociedade patriarcal brasileira, né? Exatamente. Para a gente falar desse histórico da participação da mulher, a gente tem que remeter também às características da construção do Estado brasileiro, né? E a construção do Estado brasileiro, ela se deu, né, sobre vias, né, sobre características bastante patriarcais, elitistas, né, excludentes, né, da participação da mulher, com definição clara, né, do papel da mulher na sociedade, né, em distinção daquilo que né, seria, né, tarefa e atividade própria dos homens, né, nos cargos de direção, né, na política. Era, né, uma hierarquia rural, né? Exatamente. Né? Tanto que o voto brasileiro, né, feminino, né, ele acontece tardiamente em comparação com os outros países, né, no mundo. Né? Isso já reflete muito dessa mentalidade patriarcal, né, da sociedade brasileira. Né? E a história mostra que a mulher foi sempre guerreira, batalhadora. Algumas dizem até que estão à frente do seu tempo. Nós estávamos no tempo delas, queria a luta delas, o espaço delas. E foram essas mulheres que conseguiram realmente abrir espaços, né? Conquistar direitos, né? E tê-los, né, exercitado no dia a dia. Exatamente. A mulher, ela é protagonista desde sempre. Né? O que não há desde sempre é um reconhecimento dessa igualdade, né, de direitos da mulher. Né? E isso na política fica bastante evidente. Tanto pelos números que foram apresentados, né, por você, né, se a gente pensa historicamente, o que avançou, né, desse tempo, né, desde que a mulher conquistou, por exemplo, o direito ao voto? A gente avançou alguma coisa, mas avançou muito pouco, né, diante, né, do feito e da capacidade da mulher. Né? A mulher, ela tem, né, as mesmas condições, né, de disputar mercado de trabalho, de estar na política, né, de discutir projetos, né, da mesma forma que um homem. Né? Apesar das diferenças fisiológicas, que eu acho que isso também tem que ficar bastante claro, porque quando a mulher pede igualdade de gênero, muitos acham que então a mulher pode carregar um saco de farinha de 50 quilos, né? Pode fazer as mesmas coisas que o homem, mas existe uma coisa que é fisiológica e outra coisa que é a questão do direito. É a questão do direito que a mulher precisa efetivamente ter esse reconhecimento, né, e garantir essa igualdade. Mas também no mundo atual, principalmente no cenário político brasileiro, a participação da mulher na política, eu nem sei se ela está querendo muito, porque o perfil dela não é esse perfil do homem brasileiro. O perfil da mulher é outro, de honestidade, de empenho, de resposta, de humanidade. A mulher é diferente. As características atuais da política brasileira é bastante agressiva nesse sentido, né? E como a gente vê pelos fatos, a gente vê que realmente existem, né, muita corrupção, muita desonestidade. Ganhar no grito, da carteirada. Ganhar no grito. A gente viu esse espetáculo nas discussões. Exatamente. Ao vivo, né? Isso é um dos motivos que desincentiva a participação da mulher na política, né?
Mas existem mulheres que querem efetivamente participar, né? Mas existem também constrangimentos, seja no âmbito dos partidos, seja no âmbito das instituições, né, de representação política, que fazem com que a mulher tenha menos visibilidade, possa se expressar menos, né? Até o papel, né, que é desempenhado nas comissões, né? Então, a maioria das mulheres que são eleitas geralmente são indicadas pelos partidos para estar em comissões que discutem ou direitos humanos ou questões relativas à mulher, mas uma comissão de Constituição e Justiça, dificilmente a gente vai ver uma mulher como presidente, né? Infraestrutura, orçamento, a mulher pode estar nessas comissões também, né? O que falta realmente incentivo e reconhecimento dos seus pares, né, dos parlamentares, né, para que elas possam efetivamente desempenhar essas funções. Mas culturalmente, né, se impõe à mulher no dia a dia múltiplas tarefas. Eu acho que até impede que ela avance na atual, né, estrutura social em diversos pontos. Por exemplo, no investimento na sua formação, no investimento na preparação de mão de obra, no investimento de liderança, porque se exige muito tempo. E a mulher tem múltipla tarefa. Por exemplo, a professora, para estar aqui, teve que levar a filha para a creche. Exatamente. O homem não está nem aí. Ele vem para a entrevista e não vai levar o filho. Não são todos, mas a mulher é muito cobrada. A questão da beleza, da casa, da estrutura de casa, de formação, e nem todas conseguem conquistar seu espaço num tranco como esse. A sociedade não favorece o empenho da mulher. Eu concordo plenamente, né? A mulher ela tem múltiplas funções a serem desempenhadas, né? Isso também é um dos motivos que acarreta a baixa adesão da mulher nas disputas, tanto para cargos de representação política quanto dentro dos próprios partidos e até das organizações sociais, né? A mulher encontra pouco tempo para se dedicar à política e esse reconhecimento por parte do homem, que ele também pode desempenhar essas múltiplas tarefas, tanto quanto a mulher, ainda é bastante recente e ainda muito baixo, né? Ainda uma porcentagem muito pequena no Brasil de homens que têm esse tipo de reconhecimento e aderem a essa divisão de trabalho social. Uhum. E com um comparativo grosseiro, se o homem sai de manhã e volta à noite e não lava um prato, nem forra uma cama, nem instrui o filho, normal. Mas a mulher fazer isso, abandonou a família, já vem o comentário. Exatamente. Como é que ela vai conquistar esse espaço? Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter uma mudança cultural, né, expressiva. Eu acho que os homens, né, as crianças, né, do sexo masculino têm que aprender desde criança que ele pode desempenhar todas as funções que a mulher pode, inclusive brincar de casinha, pode brincar de cuidar de uma criança. E não tem nada de sexualidade? Exatamente, não. Está mostrando para ele, desde criança, que ele também pode desempenhar, né, tão bem essas tarefas quanto a mulher. Isso não existe uma distinção de sexo, né, de gênero em relação às atividades, né, cotidianas da vida social, né? A televisão, o jornal diz que muitas mulheres estão desempenhando papéis de liderança, que hoje a sociedade tem avançado, mas são poucos exemplos, né? São poucos exemplos. Isso, inclusive na própria universidade, né? Apesar de ter um quantitativo grande de mulheres, né, se a gente pensar efetivamente quem são as mulheres que efetivamente estão liderando, né, os institutos, né, ainda são poucas. E mesmo no âmbito das discussões acadêmicas, em muitos casos, vários pesquisadores e professores, né, do sexo masculino tentam ganhar no grito, achar que determinadas metodologias são próprias do universo masculino. Esse é o apelo do fraco, ganhar no grito, né? Exatamente. A gente vai para um curso de engenharia, a porcentagem de mulheres ainda é muito baixa, né? Então, a mulher pode estar em todas as áreas, né? Ela pode desempenhar as mesmas funções,
né, que o homem, né, mas é preciso essa mudança cultural, né, e mudança cultural não é algo que acontece da noite para o dia, né, às vezes essas mudanças culturais elas demoram séculos, né, mas elas precisam começar a acontecer. Existem outras sociedades mais avançadas que a nossa, para a gente não ficar chorando o Brasil? Ah, sim, com certeza. Se a gente vai, né, a gente pega os países do leste europeu, na própria América Latina, se a gente pensa participação política da mulher, né? A gente tem a própria Argentina, onde a porcentagem de participação da mulher na política é muito mais alta que no Brasil, ultrapassa os 40%, né? Na região, né, da América Central, a gente também tem vários casos, né, de países que a mulher, né, tem um protagonismo maior, um desempenho melhor na política, né? A gente tem países, a gente pega os países onde a gente tem muitas mulheres participando. A própria Alemanha, a gente tem mulheres bastante protagonistas, né? A gente teve casos, né, de presidentes latino-americanos, né, que eu acho que isso é importante também frisar, apesar de ser um cargo executivo. E aí as vias, às vezes, né, de eleição dessas candidatas acabam sendo diferenciadas. Então, o mais difícil hoje é a gente conseguir fazer com que mulheres estejam em cargos de representação política nos parlamentos, né, tanto nas assembleias, Câmara dos Deputados, Senado. Esse é um desafio, né, maior, porque pela via majoritária, né, de seleção majoritária, a gente tem outros requisitos, né, requisitos que vão dar a essa mulher maior ou menor sucesso eleitoral, né? Dar sucesso eleitoral ou não. E o curioso é que as mulheres, às vezes, são um grupo em maioria, né, do grupo eleitoral, né, que poderiam votar em mulheres. O grupo populacional, isso. Sim, né? A população ela ultrapassa os 50%. Né? Eu acho que também isso mostra muito dessa impregnação dessa cultura ainda patriarcal, machista, que está, né, na própria mulher, né? Muitas mulheres se reconhecem e eu acho que isso não é demérito, enfim, a questão de reconhecimento, sim, de que ela tem funções próprias a desempenhar, que ela quer casar. E prefere a zona de conforto. Prefere essa zona de conforto, né? Isso a gente não pode negar que existam, né, mulheres, enfim, mas a gente também não pode se calar, a gente não pode deixar de dizer que a grande maioria da população feminina, ela tem essa ânsia também de mudanças, mas as vias de acesso a essa mudança e os incentivos ainda são muito baixos, né, para a participação da mulher de forma efetiva. Apesar disso tudo que a gente está chorando aqui, né, entre aspas, nós tivemos vários avanços, né? Sair de uma sociedade patriarcal, que a mulher não votava, para hoje, inclusive, ter no STF, já teve na presidência da República, senadoras, deputadas, vereadoras, secretárias, né? É um avanço. Não, a gente precisa exaltar, né, esse protagonismo das mulheres brasileiras que conseguiram cargos de representação, conseguiram cargos de visibilidade, seja no executivo, seja pela via eleitoral ou né, sendo ministras, sendo secretárias. Eu acho que é bastante importante a gente colocar isso no horizonte das mulheres, que existe possibilidade de êxitos das mulheres, né? E isso demonstra, mais uma vez, que as mulheres são tão capazes quanto os homens de desempenhar todas as atividades políticas, as atividades sociais que são desempenhadas pelos homens também, né? A gente teve avanço, como eu disse, né, de 1934, né, quando pela primeira vez se aprovou o voto feminino, né, até agora, 2017, a gente tem muitas mudanças, né? A mulher, ela tem se inserido mais no mercado de trabalho, apesar ainda dessa desigualdade salarial que existem, né? Não é negável, né? A mulher conseguiu estar mais nos postos de representação, apesar da participação ainda ser baixa, né?
Mas tem questões também que precisam ainda... eu ia falar também, né? A gente tem a aprovação da Lei Maria da Penha, né? Que eu acho que é uma grande vitória das mulheres, né? Nos últimos anos. Mas também a gente ainda tem umas taxas de violência contra a mulher muito altas no Brasil. Conversamos com a professora Luciana Santana, cientista social, professora da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Okay. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre as pressões que afetam a saúde mental das mulheres.